Olá pessoal, tudo bem? Muita gente tem me questionado, sobre esse caso da Larissa Manoela, que após uma entrevista ela mencionou uma série de problemas que ela teve com os pais em relação à administração dos bens dela, enquanto ela era incapaz, né? Vale lembrar que os pais sim têm total direito de gerir eventual verba que o filho menor de idade, ou seja, incapaz, abaixo dos 16 anos, venha a ferir, né? Que era o caso justamente dela, né? A partir do momento em que ela é completamente incapaz, segundo o nosso Código Civil, os pais entram para fazer toda a administração, gestão, inclusive da forma como esse dinheiro vai ser utilizado. É importante a gente destacar também que qualquer venda de bem ou patrimônio que esteja em nome do menor vai depender de autorização judicial. Então a gente tem no caso da Larissa Manoela, que é um fenômeno, né? Passou a ganhar bastante dinheiro ainda como incapaz, mas pode ter uma situação talvez um pouco mais plausível. Vamos supor um menor que tenha recebido uma herança. Será que o genitor vivo, a genitora ali que é, tem a gestão de todo o patrimônio que essa criança veio receber, né, por conta de uma herança, será que ele pode dispor livremente desses bens? A verdade é que não pode. O que deveria ser feito, né, caso fosse realizar uma venda, alguma coisa nesse sentido, seria a obtenção de uma decisão judicial para autorizar qualquer disposição de um patrimônio quando a gente fala de menor incapaz. É importante a gente destacar, né, que a Larissa Manoela hoje ela é maior de idade, já atingiu a sua maioridade civil, ou seja, tem plena capacidade segundo o Código Civil. E quando a gente fala de capacidade, tá, gente? Muita gente pode até estranhar o termo, mas é o termo que a gente utiliza, que está previsto no próprio Código Civil, que fala da possibilidade de alguém praticar os atos da vida civil, assinar um contrato, ter aquela conta no banco e movimentar livremente, responder pelos próprios atos. Então é importante a gente destacar que quando a gente fala de capacidade, a gente não fala de a pessoa ela é incapaz do ponto de vista de incompetência, né? A gente fala de capacidade segundo a idade, que o próprio Código Civil traz essa capacidade civil em razão da idade, justamente para proteger essa pessoa de fazer alguma besteira. Imagine uma criança ainda, né, que já tenha eventual patrimônio, será que ela vai ter discernimento para dispor da melhor maneira daquele valor que ela tem? Fato é que muito está se discutindo acerca da responsabilidade dos pais, inclusive a possibilidade da criação de uma nova lei, que seria aí a Lei Larissa Manoela, né? De vez em quando a gente tem algumas leis que são apelidadas, principalmente quando a gente tem figuras públicas, né, figurando como pivô aí de uma eventual legislação que deva ser regulamentada. E é justamente isso que tem se discutido. É importante a gente deixar claro aqui que a legislação que a gente já possui em vigor no Brasil possibilita que a Larissa Manoela ali ela já vá correr atrás de eventual prejuízo por conta de uma má administração, de uma negligência, de um desvio patrimonial que ela possa ter sofrido em relação às atividades que ela praticava e na administração dos genitores do seu próprio patrimônio. Então, embora a gente não tenha de fato uma lei que vá tratar especificamente, o que inclusive pode até ser bastante interessante, você ter uma regra, uma norma específica para falar sobre essa possibilidade que é de um genitor, alguém que está ali na guarda, na tutela de uma criança, de gerir de uma forma negligente ou até mesmo com desvio. Esse caso está muito emblemático porque a gente está se referindo diretamente aos pais da Larissa Manoela, né, o que causa certo espanto para a maioria das pessoas que ouve esse tipo de situação. Mas é importante a gente deixar claro que esse tipo de situação pode acontecer muitas vezes quando um menor tem certo patrimônio já, mas lhe faltam os pais e às vezes até mesmo um parente distante acaba sendo tutor, curador, tendo a guarda daquele menor e passa a ser responsável por eventual patrimônio que esse menor venha a ter, né? Então é importante sim a gente criar regras específicas, mas eu acredito que a legislação que a gente já tem vigente já pode proteger a Larissa Manoela, pode ser exigida ali no processo
uma prestação de contas, para verificar se houve desvio de qualquer verba ali que deveria ir para certo lugar, mas teria sido desviada pelos pais. Lembrando que eu não estou dizendo aqui que eles fizeram ou não, né? Eu estou me baseando apenas na entrevista que ela deu e nas possibilidades jurídicas de um possível processo judicial, caso ela queira dar andamento a isso, ainda que a gente não tenha a regra específica que já pretendem criar. Mas fato é que, como aqui reiterando, a nossa legislação já permite um processo de prestação de contas, identificando qualquer situação estranha à realidade, ali uma questão correta, que vá contra as regras que a gente já tem previstas na nossa legislação atual, é possível que sejam os pais delas responsabilizados tanto civil como criminalmente, né? Então é importante a gente deixar claro que é possível sim, com as normas que a gente tem hoje. Eu levantei essa questão porque eu tenho lido muitas notícias sobre a criação dessa lei, né? De uma nova lei que visa trazer regras específicas em relação a isso. Na verdade, tudo está muito recente ainda, decidi trazer esse vídeo aqui somente para falar com vocês sobre essas questões. Vou acompanhar esse caso, né? Até porque, como advogado, toda situação, todo caso que pode inclusive ter uma repercussão, como já está tendo, de uma maneira bastante abrangente, é importante que a gente fique de olho e principalmente quando esse caso, a repercussão dele, gera a possibilidade de se criar uma norma específica. Então é sempre importante a gente ficar atento a essas atualizações que aparecem. E aí? Eu quero saber de você, o que você acha desse caso da Larissa Manoela, que disse aí, começou a contar, falou que os pais não davam dinheiro para ela quando ela precisava, tinha que ficar pedindo constantemente dinheiro para eles, mesmo ela sendo o principal alvo da captação desses recursos financeiros, ela não poderia dispor livremente, segundo informações dela, lembrando que existe sempre aí a versão da outra parte, que é a versão dos pais dela. O que você acha de toda essa situação? Eu acho bastante complicado e, tendo novidades, eu trago aqui para vocês, desde que seja relevante para vocês que seguem aqui o nosso conteúdo. Então, por isso, quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal, acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!